Eu sou José Camargo, nasci em Vacaria e vivi na fazenda até os 9 anos de idade, quando fui para a cidade, para o colégio. Ainda na infância eu anunciei para o meu avô que eu gostaria de ser médico, porque eu queria ser o Dr. Cássio, que era o médico da família. Uma figura elegante, fidalga, que eu admirava muito. Aquilo causou uma comoção familiar, íamos ter um médico na família. Mas era uma decisão completamente fantasiosa, porque eu não tinha nenhuma noção do que significava ser médico, e eu considero que foi uma enorme sorte, uma grande ventura, ter descoberto uma profissão que eu acabaria gostando tanto, de uma maneira tão fantasiosa. Com 14 anos de idade eu vim para Porto Alegre para fazer o científico no Colégio Rosário, e depois disso o vestibular para medicina, fiz a faculdade na URGS, sou da turma de 1970 e desde 69 eu já trabalhava aqui no Pavilhão Pereira Filho, para onde eu vim perseguindo a ideia de fazer cirurgia torácica, depois de ter auxiliado cirurgiões de várias áreas, cirurgia plástica, cirurgia geral, e um dia me encantado com a elegância anatômica do tórax ao auxiliar um cirurgião que atendeu um traumatizado de tórax no pronto-socorro. Aqui eu encontrei o professor Ivan Faria Correia, um mestre da técnica cirúrgica que me protegeu, que me ensinou e que foi um verdadeiro pai cirúrgico. Pois eu perdi esse pai muito precocemente. Em 1977, aos 53 anos de idade, ele morreu de infarto e eu vivi aí um grande desafio, que tendo sido uma aposta de Nelson Porto, que era o grande mestre desse hospital, e o professor Bruno Palombini, um pneumologista de renome internacional, eles bancaram a minha permanência a partir daquele momento como chefe da cirurgia torácica. Foi um período de grande sofrimento, porque eu tinha pesadelos com hemorragias, com fístulas, com necroses, era um tormento. E eu lembro de uma tarde de quarta-feira, quando eu fui a Vacaria para conversar com meu pai, ele contei o que significava a pressão exercida sobre um jovem inexperiente para o tamanho da responsabilidade e que estava sendo exigido no limite. Quando meu pai ouviu as minhas queixas, me perguntou duas coisas. Primeiro, se havia um lugar melhor do que o pavilhão para fazer cirurgia torácica em Porto Alegre. E eu confessei que não. A segunda pergunta é, se você arrepiar, eles põem outro em seu lugar? Eu disse, claro que sim. Então ele chamou a minha mãe e pediu que ela fizesse a janta mais cedo, porque o nosso doutor vai ter que voltar para Porto Alegre, porque não é possível ele gastar mais um dia útil choramingando. Essa foi, eu reputo, a maior lição que eu tive do meu pai, que foi a constatação de que as coisas mais importantes das nossas vidas são, inevitavelmente, exercícios no limite da solidão. E eu aprendi isso naquele momento e serviu como uma grande lição para a minha vida e durante todos os desafios que se seguiram. Em 1978, nós fizemos um trabalho de cirurgia experimental com transplante de pulmão em cães no Instituto de Cardiologia. Quando eu apresentei esse trabalho no Congresso Pan-Americano no Rio, eu fui convidado para dar continuidade ao trabalho que eu anunciara no fim da apresentação na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Um lugar espetacular, um laboratório maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de, segunda a sexta-feira, trabalhar com um dos mais importantes cirurgiões americanos do século passado, o professor Spencer Payne, e no sábado trabalhar como fellow do Laboratório de Cirurgia Experimental. Voltei para o Brasil em 83, com um momento trágico da história da Santa Casa, ameaçada de fechamento. Foi exatamente naquele momento em que chegou a Santa Casa João Polanczyk, que foi um artífice muito importante da reconstrução da Santa Casa, que, tendo o respaldo respeitoso e solene do cardeal Dom Vicente Scherer, iniciou a grande empreitada de restaurar uma instituição com 1.200 leitos, com quase 200 anos de história e que vivia ameaçada de falência. A cada mês as coisas ficavam dramáticas. Quando nós começamos a anunciar o projeto de fazer transplante de pulmão, sensibilizados que eu estava, muito sensibilizado que eu estava com a apresentação dos primeiros casos de transplante bem-sucedido em Toronto,
o desafio se estendeu para qualificar o hospital minimamente para um procedimento dessa complexidade. E isso consistia na criação de uma UTI suficientemente qualificada para a complexidade de um transplante de pulmão. Inaugurada a unidade de terapia intensiva em janeiro de 89, nós fizemos o primeiro transplante sul-americano no outono de 89, com um jovem de 27 anos que estava dependendo de oxigênio, e quando ele internou não sabíamos que ele nunca sairia do hospital com os seus pulmões originais. A presença dele aqui, enquanto nos preparávamos do ponto de vista estrutural para o transplante, foi uma companhia de grande tensão e responsabilidade, porque agora não era um faz de conta, agora nós estávamos enfrentando uma realidade difícil e desafiadora. Feito o primeiro transplante, os resultados iniciais foram muito bons, suficientemente bons para que o programa adquirisse notoriedade nacional e continental. E nós passamos a receber pacientes de todo o país e de outros lugares, de outros países sul-americanos, para transplantar aqui. Em 1999, 10 anos depois do primeiro transplante, nós fizemos uma outra iniciativa pioneira, que foi o desafio de transplantar crianças em que se retira uma parte do pulmão do pai, uma parte do pulmão da mãe, para substituir os pulmões doentes da criança ou do adolescente. O primeiro paciente, transplantado em setembro de 99, completará nesse setembro 20 anos, e nós faremos aqui uma comemoração. Ele está absolutamente normal, é um adulto, advogado, com vida normal, e tinha sido transplantado aos 12 anos de idade, com uma expectativa de vida de muito poucos meses. O transplante com doador vivo, feito aqui, foi o primeiro feito fora dos Estados Unidos. Naquela época era ainda muitos remotos lugares faziam transplante com doador vivo. Esses desafios todos, vencidos com sucesso, projetaram o serviço do ponto de vista de referência em cirurgia torácica, do ponto de vista nacional e continental, e atraíram progressivamente um número crescente de jovens cirurgiões que pretendiam formação na especialidade no Pereira Filho. Hoje nós temos 106 cirurgiões treinados aqui e espalhados em 19 estados brasileiros, 6 países sul-americanos, além de Estados Unidos e Canadá. É uma coisa muito gratificante encontrá-los e vê-los exercendo posições de comando em serviços importantes, e não só nos seus serviços respectivos, mas também nas sociedades a que eles pertencem. Curiosamente, 2 últimos presidentes da sociedade, incluindo o atual, são ex-residentes daqui. Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, que eu tive a oportunidade de presidir há 15 anos atrás, é hoje comandada por um ex-residente do nosso serviço, o que é uma causa de justo orgulho para a instituição. A partir desse avanço, nós vivemos uma exigência crescente de produção científica, de acompanhamento das novidades da especialidade, e uma especialidade que se tornou muito mais efervescente com a chegada da videocirurgia, que é hoje um dos procedimentos mais praticados no hospital, como ocorre em todos os grandes centros de cirurgia torácica internacionais. Daqui saíram muitas publicações científicas, muitos livros de texto de cirurgia torácica e a oportunidade de disseminar conhecimento, que é o que acaba ocorrendo quando um serviço se torna reconhecido pelos seus pares. Um outro aspecto importante da minha vida envolveu a preocupação com relação médico-paciente. Em 2011, com a morte do nosso querido Moacir Scliar, eu fui convidado a assumir o espaço que ele ocupava semanalmente no jornal Zero Hora, no caderno Vida. E eu senti aí a oportunidade de tentar humanizar um pouco a medicina, que certamente foi perdendo esse lado pessoal de uma relação extremamente densa, originalmente densa, entre uma pessoa doente, uma pessoa treinada para protegê-la, e que a tecnologia, com seus braços muito longos, foi se tornando cada vez mais distante. Quando eu percebi essa oportunidade como uma chance única de me tornar uma pessoa mais, eu diria mais interessante, porque mais humanizada, eu
comecei a estimular isso nas relações com os pacientes, nas relações com os estudantes, e passei a ser convidado com grande frequência para falar disso em reuniões de sociedades, de faculdades de medicina, de academias, dando clara evidência do quanto esse assunto era carente de discussão entre quem mais interessava, que era o médico que estava permanentemente exposto na relação médico-paciente. O fato de escrever semanalmente permite que a cada ano e meio se tenha um livro de texto coletando as crônicas que sejam atemporais. E nós recentemente lançamos o 5º livro dessa época, reunindo crônicas em que a tônica é a pessoa humana, doente ou não, através de sentimentos comuns como gratidão, esperança, desespero, medo, né? E as coisas mais pungentes do indivíduo doente e, por isso, a pessoa mais autêntica que uma pessoa possa conviver. Por que o médico tem chance de se tornar um especialista em gente? Porque ele vai conviver com pessoas que, por estarem doentes e por terem medo da morte, elas estão autenticadas, porque ninguém nessa condição tem ânimo nem tempo de simular ou de aparentar ser o que não é. Convivendo com pessoas autenticadas desse jeito, o médico tem a oportunidade inigualável entre todas as profissões de se tornar um conhecedor de pessoas com pouco tempo de convívio, porque o convívio tem uma densidade muito acima do convívio social usual. Eu tenho um grande encantamento por isso. Acho que o exercício da medicina com a preocupação centrada não na doença, mas centrada nas pessoas que adoeceram, é uma fonte de enriquecimento inigualável. Se ela for exercida no limite da intensidade, ela acabará transformando o médico numa pessoa melhor, mais humana, mais generosa e mais exigente consigo mesmo e mais autovigiado, de modo que isso será reconhecido por todos, pelo paciente, pela família e pelo próprio médico, como uma forma de crescimento pessoal. Mas a medicina só pode funcionar assim se ela for entendida como um contínuo e inesgotável exercício de afeto, de compaixão e de generosidade. Quando nós envelhecemos fazendo isso e sentimos de alguma maneira a necessidade de compartilhar, não há nenhum lugar mais adequado do que a academia. E as academias, em geral, têm esse polo de atração e de convergência. Quando se frequenta uma academia de medicina, e eu tenho a felicidade de frequentar as duas, a do meu estado e a do Brasil, a gente convive lá com pessoas que têm essa visão superior de ser médico, esse degrau acima da média das pessoas que trabalham numa atividade tão nobre e que ainda se dão tempo e disponibilidade de afeto para aproveitar e transmitir os conhecimentos adquiridos na vida numa interação afetiva das mais generosas. Eu frequento a Academia Rio-Grandense de Medicina desde 93 e para mim tem sido um inesgotável exercício de humanismo e de convívio social o mais agradável que alguém possa ter.